resposta dos Espíritos, inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Parei para opa, a resposta é rebuscada. A resposta tem muito mais do que eu imaginava. Não é só Deus e amor. Até porque, se imaginarmos, o que é o amor? Eu sei o que é amar? Eu penso que eu amo. Amar é só gostar, o meu amigo falou aqui, você realmente o ama de verdade, como Jesus veio nos ensinar. Então, como é que eu vou dizer que Deus é amor, se ao mesmo tempo não sei o que é esse sentimento que aflora em mim todos os dias? Eu estou buscando essas realidades. Então, com o Espiritismo, eu quis saber um pouco, procurei uma casa espírita, me associei à Sociedade dos Espíritos Ismael, porque era muito mais perto do meu trabalho. Lá fiquei os pés, porque eu escutava dizer que era o Consolador prometido por Jesus. Consolador prometido por Jesus. Então veio a ideia. Esses espíritos se acham, né, a última Coca-Cola do deserto, né, o último biscoito do pacote. Eles têm um Consolador e os outros não têm. Eu quero conhecer agora a fundo. Eu vou investigar, eu vou questionar. Eu quero descobrir se é verdade essa história. Porque para falar de algo que a gente não conhece, é falho, é mesquinho. Mas depois que a gente tem conhecimento de causa, agora sim a gente pode tomar uma decisão e um ponto de partida. Estudando o Espiritismo, quanto mais eu estudava, a cabeça rodava. Eu ia dormir pensando em Espiritismo, acordava pensando em Espiritismo, sonhava com as questões do Livro dos Espíritos. Todos os dias no ERG, perguntava, indagava a minha facilitadora. E a facilitadora, olha, eu acho que você já foi espírita em outra encarnação. Se não foi, estudou muito isso, porque a curiosidade é grande. E estou há 12 anos. Um estudo sem parar, constante, aprofundado. Como Emmanuel, mentor espiritual de Chico, sempre fala, que a doutrina espírita é como um grande e vasto oceano. E nós ainda nos retemos na beira da margem, com medo de mergulhar nessa profundidade de conhecimentos. E ele não vem falar de nada novo, vem falar de reencarnação, tão antigo quanto a humanidade. Vem falar de pluralidade dos mundos, aí eu dificuldade de falar. Várias religiões falam. Existência do mundo espiritual, vem falar de Deus. Nada de novo, mas nunca ninguém falou como a doutrina espírita veio falar. Nunca ninguém nos explicou como Kardec veio trazer essas luzes do alto. Porque a força do Espiritismo não está nas manifestações mediúnicas, mas está no ensino superior dos Espíritos, o ensino moral. E esse ensino moral não é nada mais de novo que o Evangelho de Jesus. O tema, muito se pedirá àquele que muito recebeu, ainda vou bater nesse microfone. Parece que é a doutrina espírita falando, porque está o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é que vocês sabem, é Jesus que falou isso. Disse um momento da sua existência aqui na Terra, e Kardec levou como uma lição moral, colocando como um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem o Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus, Marcos. E quem estuda os 4 evangelhos que estão na Bíblia, vê que cada um dos evangelistas pintou, falou e explicou Jesus da maneira que ele interpretava Jesus. Uns mais judaizados, né? Levando mais para a lei mosaica, como foi Mateus. Outros falou de um Jesus bem mais espiritual, aquele verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, como foi o Evangelho de João. E essa mensagem que Jesus falou, ele falou num momento muito ímpar da sua vida. Ele não estava pregando apenas para aqueles que queriam receber a mensagem. Ele estava para um público bem mais amplo. Eu vou engolir esse microfone. Ele veio falar para os sacerdotes, os chamados fariseus, doutores da lei.
aqueles que dominavam a lei mosaica e mandavam e desmandavam naquilo que Deus dizia. Tudo passava pela interpretação dos fariseus. E a gente sabe, até pela história, pelo conhecimento, muitas pessoas, quando nos chamam assim, você é um fariseu. Não sei se alguém foi chamado assim. Se alguém te chamou assim, te chamou de maneira negativa. Porque é aquela pessoa que fala muito e não faz nada do que prega. Como minha mãe diz, é igual o padre de Roma, uma expressão dela, que dá conselho, mas não toma. E os fariseus faziam isso naquela época. Mandavam as pessoas fazerem sacrifícios, fazerem grandes orações, doações às pessoas, ao povo, né, para a igreja, para o templo, e eles próprios se abastavam em bens materiais. Tanto que no momento Jesus disse que eles lapidavam a casa das viúvas, aquelas que não tinham um homem para tomar conta, porque naquela época a mulher valia bem menos do que hoje. Hoje a mulher está empoderada. Não falo que o homem também não vale nada, viu, gente? Não é que a mulher seja menos do que o homem hoje. Mas ainda tem muito do passado nos dias de hoje. E naquela época era muito mais. A mulher, quando nascia, pertencia ao pai. Aí ela entregue em casamento, não escolhia o seu parceiro. Quando casada, pertencia ao marido. Ele era o seu dono. Não tinha nem vez nem voz. O marido escolhia tudo. Quando o marido morria e ela ficava, pertencia aos filhos. Caso não tinha filhos, quem tomava conta dela na religião e na cultura judaica eram os sacerdotes, os fariseus. E tudo que ela tinha, até sua última alfinete, se eles pudessem, eles tomavam. Eles não estavam nem aí. Então, quando Jesus falava com as pessoas, falava com o público, aqueles que realmente queriam encontrar o amor, ele falava de forma muito afetuosa. Mas com os fariseus e aqueles que estavam atrapalhando o progresso espiritual dos demais, com esses era um pouco diferente. Aquele que era todo doçura, tornava-se um pouco mais rígido e falava verdades duras, chamando os sacerdotes, os fariseus, de sepulcros caiados, pintados por fora bonitos, mas por dentro cheios de podridão. E foi especial para eles que ele disse que muito se pedirá aquele que muito recebeu. Mas não foi só para eles, também para todos nós. E vamos entender essas lições. O Evangelho de Lucas, onde ele está falando para o público, em geral, discípulos, o povo, inclusive os sacerdotes, ele diz o seguinte, agora vou ter que me virar um pouquinho para poder ler com vocês, tá? O servo que souber da vontade dos seus amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, o seu Senhor, será rudemente castigado. Olha Jesus falando isso, é duro, gente. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade dizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lei de causa e efeito. Fica bem claro aí, não fica a lei de causa e efeito? A quem muito conhece, muito é cobrado. É aquele que cometeu os mesmos erros, mas por ignorância, sabendo que ignorância é não conhecer a verdade, aquele é bem menos culpado. Tanto que em João, ele narra de uma outra forma essa passagem. João diz assim: vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Há uma inversão de valores que Jesus veio trazer aqui à Terra. Os que estão enxergando não parem de enxergar. E os que não conseguem ver, consigam ver. Né? E ele disse em outro momento: louvado seja tu, Pai do céu, que revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos grandes. Aí fica claro essa passagem. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Porque a carapuça serviu.
Jesus acho que falava olhando nos olhos deles. E o olhar de Jesus era tão penetrante que incomodava. Eles perguntaram: o que tu me dizes agora serve para a gente, como doutor da lei, o bam aqui da sociedade? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Uma coisa é errar por ignorância, outra coisa é errar sabendo que é errado. A cultura maranhense, a cultura brasileira, a cultura mundial tem muitos erros. Vocês já viram que aqui na sociedade da gente há uma cultura muito feia de jogar o lixo no chão. Fácil, amassou aqui o papel, joga pela janela do carro, despreza pela janela do ônibus, pela janela de casa. Uma expressão que eu ouvi lá no Bacabal, né? Eu achei interessante. Bazuga isso no mato. Aí, o que é bazugar no mato? Né? Uma expressão de algumas pessoas, né? Joga fora. Qualquer lugar. Não tem importância. Agora, quem sabe que jogar as coisas no chão, quem vai juntar? A cidade fica suja, chama lixo, doença, feiura, né? E mostra que é um povo mal educado. Mal educado por quê? A gente aprende desde pequeno o lugar de cada coisa. A gente não quer sujar a nossa casa, porque que o nosso planeta, que é a nossa casa comunitária, a gente suja. Então nós temos conhecimento de causa. Nisso há mais culpabilidade do que aquele que nasceu numa cultura que é fácil, bazuga no mato, é tranquilo, fica por lá e deixa que a natureza tome conta. A cada um segundo as suas obras. Por isso que é importante as camadas de conhecimento. Na informática, como em todos os campos da cultura e da ciência, há camadas de conhecimento. A primeira delas é os dados. O que é um dado? É dado de jogar, né? É o dado de informação. O que é um dado? É uma matéria-prima da informação, que ele, de forma isolada, não pode transferir uma mensagem e não representa nenhum conhecimento. Apenas uma coisa única. Que é informação? Agora sim, é uma concatenação de dados que já me traz alguma noção de algo, que me dá alguma ideia, mas ainda não é o suficiente. Há algo maior, que é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que eu posso aplicar com as informações que eu tenho. E com bastante conhecimento, eu alcanço um outro patamar, que é a sabedoria. A sabedoria é esse conceito de conhecimento, né? A união de vários conhecimentos, a extensão do conhecimento, a repetição do conhecimento, que leva ao acréscimo da ética de valores. Em resumo, é a experiência. A experiência de repetir e repetir os erros e os acertos. Como o nosso colega falou, a reencarnação é a chance de nós repetirmos uma tarefa. Repetirmos aquilo que fizemos errado para agirmos certo. E aquilo que a gente fez certo, fazer um pouquinho melhor. Porque a evolução exige cada vez algo melhor. Não é porque eu terminei o ensino médio que eu estou pronto para o mundo acadêmico, para o mundo de trabalho. Tem mais coisa, tem a faculdade. Aí quem não se contenta só com a faculdade faz uma pós-graduação. Quem não se contenta com a pós-graduação faz um PhD, um doutorado. E assim por diante, vários doutorados para poder ampliar os seus conhecimentos e cada vez mais agregar conhecimento. E nesse conhecimento exercitado, adquire a sabedoria. Mas aqui, na sabedoria, também temos uma armadilha. Quanto mais sabemos, mais culpados somos dos erros que cometemos. Exemplo. Quando eu digo fome, sede, estrangeiro, o que vem à cabeça de vocês? Eu especifiquei que tipo de fome é?
Pode ser fome da barriga, né? Fome de comida. Pode ser fome de justiça. Fome de saber. Sede, dá no mesmo, né? Tem muito tipo de sede. E estrangeiro, pode ser um desconhecido, um viajante. Não está claro de volta. O que quer dizer com isso? São dados. Agora, se eu digo fome de comer, sede de beber. Agora melhorou, obrigado. Acho que era para você aqui. E era estrangeiro. Já fica mais fácil de compreender, não é? Não é qualquer tipo de fome. Agora fica mais fácil. Fome é de comer. Não é fome de saber, não é fome de justiça. Não é sede de sabedoria. Eu te liguei, desculpa. Alô. E quando era estrangeiro, não é mais estrangeiro, era estrangeiro, não é mais. Então já dá para ter uma noção de alguma coisa. Eu e a tecnologia não estão se dando bem hoje não, gente. Agora, se eu digo, porque tive fome e deste-me de comer. Não, mano, não sou eu não, está tirando eu sozinho. Bota aqui de novo. Até eu reconheço esse microfone aqui. Já botei. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Ficou claro de onde eu tirei isso? Da onde? Do Evangelho de Jesus, não é isso? Quando Jesus fala das bem-aventuranças. Então, a primeira coisa, dados. Dados não quer dizer muita coisa. Conhecimento, informação, também não vai lá. Mas quando chega no conhecimento, eu já posso dizer que eu sei o que eu sei. Eu posso tomar decisões. Eu sei que quando alguém teve fome, eu dei de comer. Eu ajudei. Quando alguém teve sede, eu dei de beber. Até um estrangeiro que chegou à minha terra, um visitante, um desconhecido, alguém com quem eu não tinha nenhum vínculo, eu dei assistência a ele. Viu? Não foi eu. Fica fácil. E a sabedoria? Toda vez que eu repito isso, eu adquiro sabedoria. Porque às vezes a gente dá um prato de comida por obrigação. Porque alguém veio à nossa casa, insistiu, intimidou. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? De chegar alguém na sua porta, bater, não tem nada não. Ou num carro, num ônibus. Mas por favor, estou precisando muito. Mas não tem nada não. Olha, minha família todo dia está com dificuldade. Aí você, para se livrar, porque tem gente vendo, você puxa, dá um dinheiro, dá o que está comendo, dá o que está bebendo, mas dá por obrigação. Santa Clara era assim. Antes de ser Santa Clara, que a gente conhece, de Assis, ela era uma nobre. Como nobre, ela sempre fazia doações daquela que ela tinha demais. Mas fazia por impulso, por tradição. E Francisco de Assis, que já estava convertido ao Cristo, chegou um dia para Clara, que mal se falavam antes, perguntou: por que tu fazes isso, essa caridade? Porque eu cresci assim, os meus pais me ensinaram a fazer dessa forma. Mas vocês fazem só por isso? E deixou a pulga atrás da orelha de Clara. E Clara pensou e disse: não é que é verdade? Eu não faço de coração, eu faço por tradição, faço porque eu vejo os outros fazerem. Então, nessa mudança de pensamento, ela foi tão profunda que ela disse: eu quero mudar radicalmente a minha vida. Não precisa fugir de casa como Clara fez, não precisa abraçar a dama pobreza como ela fez. Mas só o fato de mudar
do pensamento, do automático para o sentimento, já é a grande mudança que nós podemos fazer nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse aos fariseus: se fossem cegos, não teriam pecado. Por que se fossem cegos? Vocês estavam ensinando errado o povo porque vocês não sabem a verdade. Mas ao contrário, eram doutores da lei, conheciam a lei mosaica todinha, tinham instrução, conhecimento, viviam da lei, viviam dos preceitos da Bíblia, da Torá, e faziam o que era errado. Então, para eles não tinha justificativa. E para nós, que já conhecemos a doutrina espírita, que já conhece o Evangelho de Jesus, como é que fica? Opa, agora não quero aprender mais nada. Vou parar por aqui, porque eu acho que meu saldo de Jesus já está grande, já está gritante. Não é assim. Jesus não mandou parar o conhecimento, mas saber usar o conhecimento. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Ele diz que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Quanto mais luz você tem, e não é luz energética, elétrica, é luz espiritual, luz do conhecimento das coisas, conhecimento de causa. Se eu fizer isso, vou ofender meu irmão. Se eu fizer aquilo, vai me prejudicar. Paulo sabiamente disse: tudo me é lícito. Não proibiu nada. Ele até viu o que o Espiritismo fala hoje. O Espiritismo proíbe a gente de nada. Mas disse: mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Nem tudo é bom para mim, porque pode prejudicar minha saúde, pode prejudicar minha moral, me dar culpa de consciência. E isso é complicado de se limpar. São nódias que a gente coloca no pé espírito e na consciência, que nem lavadeira com muito alvejante consegue tirar. Por isso pedimos, imploramos o plano espiritual, quando temos a consciência do nosso erro, a chance de resgatar os erros do passado antigo e passado próximo, porque às vezes o passado não está na outra encarnação, está no dia anterior. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos narra isso. Todas as noites, quando vão deitar, coloca a cabeça no travesseiro e pensa: o que foi que eu fiz no dia de hoje? Minha consciência está tranquila com meus atos, com as minhas palavras, com as minhas omissões? Se não está, vou fazer um propósito, amanhã eu vou corrigir, para não deixar mais para frente e acumular os débitos. O Chico Xavier, muito carinhosamente, de forma até de anedota, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo permite que nós paguemos em suaves prestações aqueles pecados, aqueles erros que cometemos em atacado. Então, às vezes, cometemos uma existência de tanta coisa, a gente parcela em suaves 20, 25 reencarnações. E a gente atrasa a nossa evolução, atrasando a nossa felicidade, que está tão perto, e a gente vai se distanciando. E por que Deus permite isso? Porque Ele quer que nós alcancemos isso por mérito. Ele sabe que a gente vai errar, porque a gente vai acertar. E por que Ele permite? Porque eu não sei. Enquanto eu não souber se eu vou acertar ou errar, Ele permite que eu tente. Aí está o objetivo das provas. Ah, eu sou bom em matemática, física, química, biologia, eu estou pronto para o Enem. Porque eu quero ir para a faculdade, quero aprender. Mas para ir para a faculdade tem que passar pelo Enem. Os outros que não te conhecem não sabem. Então eles querem: prove para mim, para nós, que você é capacitado. E você se acha, né? E fazendo a prova, você tira a prova dos 9. É ou não é? Deus sabe, eu não. Por isso que voltamos. Para quando chegarmos lá, os espíritos superiores dizem: viu, eu te falei que não ia dar conta, mas você precisava passar pelo teste. Ou o contrário: parabéns, você disse que conseguiria e conseguiu. Agora vamos procurar outras provas para você, outras missões, e assim nos elevamos na evolução. E Allan Kardec, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele vem falar sobre responsabilidade
que ela está em relação direta com a intenção. Quando na questão 658 pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? A prece é algo comum que todo mundo faz. Prece, oração, reza, independente de como você chama, é falar com Deus. E os espíritos superiores nos respondem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, não só pelos lábios, pois para ele a intenção é tudo. Maria Teresa de Calcutá, quando estava em oração, ela passava tempos e tempos de frente com a imagem de Jesus crucificado. E perguntavam para ela: mas madre, o que você fala para Jesus quando você está em oração com ele? Eu digo nada não, meu filho. Eu fico só ouvindo. Ah, é, madre. E o que Jesus fala para você então? Também não diz nadinha para mim, meu filho. Ele fica só me ouvindo. Quer dizer, a prece não precisa nem de palavras audíveis. Basta a sintonia de corações e de pensamentos. A elevação. Porque para Deus a intenção é tudo. Não precisa passar horas com verborragias, falando bonito. E quando chama alguém assim: vamos fazer a prece. E, fulano, você pode fazer a prece hoje? E a gente quer dizer: Senhor, vós que estás nos céus, olhai por nós aqui na terra. E quer falar bonito e rebuscado, sem que haja coração. Santa Teresinha do Menino Jesus, outra santa católica, tem uma outra lição belíssima, quando diz que a oração é o impulso do coração. Ela não diz que as suas palavras bonitas, é o impulso que sai do coração. Independente se tem palavras, se tem atos, é o impulso do coração. Então, para Deus a intenção é tudo. Na questão 672, ele pergunta a Kardec: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha aos seus olhos mais mérito do que o sacrifício de animais? Porque no começo as pessoas começavam a oferecer sacrifícios a Deus, achando que Deus queria as coisas que nós temos aqui na terra. Tudo é dele, né? Mas naquela época achavam: não, vamos oferecer para Deus, para agradá-lo. Porque o Deus de antigamente era um Deus mesquinho. E na oferenda achava que o fruto da terra é suficiente. Não, mas se o presente for mais caro, talvez o nosso Deus aceite melhor. Vamos oferecer um bicho vivo. Aí começaram a matar os animais. Aí via que Deus não respondia. Digo: não, acho que bicho não é o suficiente. Deus tem que me ouvir. Então o presente tem que ser bem caro. Bora matar outro ser humano? Aí começou o sacrifício de seres humanos, achando que quanto maior fosse o sacrifício, Deus ficaria mais feliz. Ele perguntaria: qual desses é maior? E os Espíritos respondem: já respondi a vocês, lá na 658, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para Ele pouca importância tem o fato. Tem gente que quer subir uma escadaria de joelhos, achando que isso vai deixar Jesus mais apiedado. Quando tem aquele que faz a boa ação todos os dias para os irmãos durante a vida inteira, não precisou nunca ralar o joelho, tem muito mais mérito do que aquele que passou algumas horas fazendo um sacrifício e não mudou o coração. E Allan Kardec continua falando sobre responsabilidade, né, ligada com a intenção. Questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? É o instinto ou o livre-arbítrio? Lembrando que nós hoje não vivemos mais na selvageria, tá, gente? Vivemos num mundo de expiações e provas, um mundo mais evoluído. Isso foi naquela época em que a gente vivia nas cavernas, brigava com os outros clãs, puxava a mulher pelo cabelo para a nossa caverna, comia mamute cru, tá bom? Isso foi naquela época. Então eles respondem: o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência, comparando que a evolução do espírito é como a criança que, quando é pequeno, faz tudo por impulso, só quer viver para dormir, comer e brincar.
Mas quando você, com o Espírito, vai se elevando em encarnações, você aprende a ser mais adulto e tem muitas outras responsabilidades e muitas outras vontades. Essa liberdade, as suas necessidades, e ela sempre com inteligência, né? Consequentemente, tu, que és mais esclarecido, ele fala, tu somos nós, do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Se eu hoje ofendo alguém, sou muito mais responsável por aquele ato do que aquele que sempre foi tratado com truculência, cresceu na selvageria, cresceu quase como um bicho. É isso que o livro dos Espíritos fala e que Jesus nos narra. Aí temos a parábola dos talentos. Vocês já ouviram essa, né? A parábola das minas. Quando Jesus fala do reino dos céus, é como o Senhor que deixou suas terras com os seus empregados. Para um, deu 10 talentos. E talento eu pensava que era uma moeda, um saco de dinheiro, mas um talento era um volume monetário de peso, que era usado para pesar moedas de prata ou de ouro na época de Jesus. E um talento na época de Jesus era mais ou menos 60 quilos de ouro ou de prata. Imagina. Hoje o ouro é caro, e naquela época caríssimo, né? Para o primeiro deu 10 talentos, para o segundo deu 3, e para o outro deu apenas 1. Sendo que quando ele voltasse, ele queria prestar conta desses talentos, ou seja, dos dons que cada um recebeu. Quando o senhor da casa voltou, cobrou o primeiro, ele disse, ó Senhor, apliquei os 5 que tu me deu, e eu estou te devolvendo agora 10 talentos, o dobro. O segundo disse, ó Senhor, tu me deu só apenas 3, mas eu soube aplicá-lo, trabalhei em cima dele, e eu te devolvo agora 6 talentos. E o último, que só tinha 1, ficou com medo de perder esse 1. Achando que sem esse, o que eu vou fazer da vida? Enterrou na terra. E Jesus faz uma menção, né, dura com o Senhor para essa pessoa, dizendo que ele foi um servo invigilante. Você tinha um talento, mas não soube usar. É o mesmo que não tê-lo. Então, por isso que ele disse, porque a qualquer que tiver será dado, mas e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem seria retirado. Quantas pessoas aqui têm a vista boa? Quantas pessoas aqui conseguem ouvir, levantar a cadeira, pegar objetos, ter um teto, comida 3 vezes ao dia e não dá valor? Espero que não tenha ninguém aqui assim, mas no mundo tem muitas pessoas assim. Pessoas que não valorizam os dons diários que Deus nos oferece, as oportunidades, as ferramentas de evolução. E essas ferramentas, o nosso Mestre, o nosso Senhor, um dia nos cobrará. Eu te dei tanta coisa, o que tu que fizeste com tudo isso? Nada. Com medo de perder o que eu tinha, eu guardei só para mim. E não aproveitei. Eu tenho o dom do conhecimento, tenho a facilidade de estudar. Por que eu não uso isso para ensinar as pessoas? Quantos médicos bons que só pensam no lucro, só atendem em particular, só atendem com ganho, enquanto há outros médicos sem fronteiras que pensam naqueles que não podem dar nada e oferecem aquilo que eles têm de melhor para os outros. Não precisa ser médico, basta ser uma pessoa boa e dar aquilo que você tem, porque é tão bom poder dar e tão difícil ser aquele que pede, porque precisa pedir esmola na rua, mas toda vez que a gente está carente de um sentimento, carente de amizade, carente de carinho, de atenção. Essa semana, não sei quem assistiu Fantástico, se sensibilizou com uma reportagem do Drauzio Varela, não foi? No presídio, vocês assistiram, né? E eu fui às lágrimas com aquela situação, quando ele viu aquela travesti, né? Em que ela há mais de 8 anos que não recebia uma visita. Aí lembrei a passagem de hoje: foste estrangeiro e me visitaste. O que custa pra gente? De modo grande presídio, mas tem tantos travestis ali que se escondem em máscaras, e eu poderia encontrar, não precisa ter
pessoas que estão em sexos trocados, como um amigo falou, as pessoas que escondem quem realmente são, por medo da sociedade, se fazem de fortes, se fazem de violentos, se fazem de inteligentes, mas na verdade são frágeis. E Jesus, ele fala lá naquela obra Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Pedro diz assim: ah, Senhor, mas esse povo é tão mesquinho, é tão duro. E Jesus disse: Pedro, né? Foi Pedro que disse isso. E Jesus fala: Pedro, um dia tu vai aprender que na terra o homem é mais frágil do que perverso. E na nossa fragilidade a gente se recobre de maldade, de dureza, para que ninguém fira a gente. Colocamos máscaras, e muitas máscaras, para fugir de uma sociedade que exige muito da gente e não oferece nada. Mas o que o Cristo disse é o seguinte: abra o coração, receba a todos, e você será recebido como você é, porque Jesus nos quer como nós somos. Questão 642, ele continua, Kardec: para agradar a Deus então e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eu estou aqui em casa, não mexo com ninguém, é o suficiente? Não, categoricamente não. Cumpre de fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Jesus já disse: sede quente ou frio, pois se você for morno, eu te vomitarei. Ou seja, ele escolhe alguma coisa: ou demonstra que tu é de ruim, ou tenta te melhorar. Mas se ficar aí mascarado, não adianta, que as máscaras cairão. E foi o que ele disse para os sacerdotes, para os fariseus: nada que está em oculto que não seja descoberto. Paulo disse também lá em Coríntios: cuidado, meus irmãos, nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que não são nada mais que os espíritos encarnados, e eles serão ou nossos advogados, ou nossos acusadores no plano espiritual. Vão dizer: eu te vi ali, tu pensa que estava sozinho, eu te vi. Espero que ele, quando me veja fazendo o que é bom, né? Vai poder dizer: não, Edivaldo faz coisa boa. Agora, quando fazer coisa errada, acha que ninguém está vendo, né? Além de Deus, há uma nuvem de testemunhas. Que a intenção está na vontade. Questão 909, está acabando, tá, gente? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Para mim é uma das questões mais difíceis do livro dos Espíritos, porque os Espíritos são duros nessa questão. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. O que te falta é a vontade. Aí fica claro quando Jesus diz o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirá dizer a este monte: monte, passa daqui para ali. E o monte não é uma montanha real, mas é uma montanha dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos testes, das nossas provações. Eu consigo transferir e mudar ela de posição e de ângulo de visão, com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que falta para mim é vontade. Ah, eu não quero não, tá bom assim. Foi o que Deus me permitiu, né? Eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que abraçar todo mundo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que largar meus hábitos de estimação, meus péssimos hábitos de estimação que eu não quero abandonar. Quero viver com aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é esse o pensamento espírita. E eles dizem: ah, quão poucos dentre vós se esforcem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz nesse capítulo aos espíritas, a nós, que nos consideramos espíritas cristãos: muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado o muito conhecimento, muito será dado de coisas boas. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhes diga respeito.
Eu já ouvi muito assim, a palestra de hoje era perfeita para Cicrano. Se Cicrano estivesse aqui, se fulano, se mamãe estivesse aqui, se meu vizinho estivesse aqui para ouvir isso hoje, mas quem está aqui sou eu. A palestra é para mim. Principalmente para este que vos fala, que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, a lição é para mim também. Ninguém está aqui à toa. Todo mundo foi conduzido para esses aprendizados. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, porque muitos são chamados, e a doutrina espírita vem reforçar, através da razão, da fé raciocinada, que Deus existe e está nos convidando, nos conclamando com o seu mestre, com o seu mensageiro que é Jesus, a trilharmos o caminho da paz, o caminho da concórdia, o caminho do amor. Pela fé que Ele faculta, Ele quer multiplicar também o número dos escolhidos. Porque ser chamado é uma coisa e aceitar o convite é outra. Muitos são chamados, mas poucos aceitam o convite. É muito fácil vir à casa espírita, escutar aqui uma pessoa falando 40, 50 minutos, que eu estou começando a extrapolar, receber o passe, a água frutificada, dizer que bom, estou tranquilo, leve, livre e solto, volta para casa, como o nosso irmão falou aqui, sorrindo com todo mundo, com as paredes, bem, aí os maus hábitos continuam. E aí, pouco a pouco você vai descendo a vibração e sintonizando com aqueles que não querem o teu mal. Não, estou precisando voltar lá na casa, escutar outra palestra, receber outro passo, tomar outra água frutificada. Isso é paliativo, gente. Quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de vós, Ele falou uma grande verdade. A força de vencer e de se melhorar está dentro. Isso aqui é um complemento, é o necessário para o esclarecimento, para a autoiluminação. A força está dentro de nós. Mas eu só vou melhorar se fulano me ajudar, se ciclano me ouvir. Ninguém me ouve. Eu entro e saio lá pela casa, ninguém fala comigo. Deixe de autopiedade. Chega assim, meu irmão, eu quero ajudar alguém aqui, eu posso? Chico Xavier, já foi mencionado aqui hoje, como grande exemplo, quando ele estava triste, as pessoas o tratavam mal, ele era incompreendido, ele dizia, ai do céu, e irmão, que foi, Chico? Irmão, não aguento mais não, ninguém me entende, tudo que eu faço as pessoas levam para o lado errado, me cobram, não está dando certo mais não, irmão. Ô Chico, é o seguinte, vá lá para uma comunidade bem pobre, que ele dizia lá da Mangueira, e vai ajudar fulana que está precisando de ajuda. Mas, irmão, eu não estou dando conta nem de mim, como é que eu vou ajudar o outro? Vá lá, Chico. Disciplina de Chico. Semana está mandando eu vou. A gente chega lá, dona fulana, como é que está? Triste ainda, né? Seu Chico, que bom que você veio. Entra aqui na minha casa. Seu Chico, estava tão triste hoje. Aí ela começa a contar e derramar e vomitar tudo que ela está sentindo. E o Chico, meu Deus do céu. E eu achando que estava com problema. E não, vou ter que ajudar essa moça, né? E começou a esquecer o problema dele. E começou, não, meu irmão, não é assim. Jesus falou que ele tem que ter fé, tem que confiar, essas coisas vão passar. Aí automaticamente ele foi mudando o padrão mental dele próprio. E ainda, de contrapartida, ajudando a irmã que estava necessitada. E a gente só está esperando receber quando o remédio é dar. Então, meus irmãos, essa é a lição que Jesus, com a doutrina espírita, tem para nós nessa noite. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Não como cobrança, não com medo do julgamento, mas saber que quanto mais aprendermos, quanto mais exercitarmos o que aprendemos, vamos adquirir a sabedoria crística, a sabedoria do Evangelho, entenderemos a vontade de Deus para trilharmos com mais parcimônia, com mais alegria, com mais amor, com mais facilidade os caminhos tormentosos que nós vivemos no mundo. Que essa seja a mensagem de hoje, que ela fique repercutindo em nossos corações e que Jesus fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. O nosso centro
ele disponibiliza serviços ao longo de toda a semana. Se vocês desejam começar a conhecer um pouco mais da doutrina, nós temos às terças-feiras, das 7 às 19 horas, às 20h30, um serviço de esclarecimento a iniciantes, chama-se Semeia. Coordenação, eu faço parte com mais outras pessoas. Estamos aqui para receber qualquer um de vocês que queira se envolver um pouco mais com esta doutrina. Além disso, a casa